Vamos falar de autocorrelação? Autocorrelação é muito interessante para séries temporais. Uma série temporal, ela pode se correlacionar consigo mesma no passado. E isso é muito interessante para que nós possamos identificar pontos de sazonalidade, que podem alimentar eventualmente um modelo estatístico, como o modelo ARIMA, por exemplo, que se espelha nesses lags das séries temporais para fazer previsões ajustadas. Então, vamos pegar uma série temporal aqui com uma tendência linear. Eu vou usar para isso o Pandas, vou usar também o NumPy, o Matplotlib, chamar de PLT, e vamos importar também o Seaborn, fazer os nossos gráficos aqui. Vamos pegar uma série temporal com tendência crescente, chamar ela de Y aqui. Eu vou pegar esses números. Beleza. E vamos chamar o N da série temporal, que é basicamente quantos pontos a gente tem aqui. Tendo feito esse registro, se a gente der um plt.plot, a gente vê que é uma série temporal com tendência crescente. Como a gente tem um n igual a 12, a gente pode assumir, para fins didáticos, que cada ponto dessa série temporal é um ponto de um mês aqui. O 0 seria equivalente a janeiro e o 11 aqui seria equivalente a dezembro, mas não vamos nos apegar a esses detalhes. Como que a autocorrelação funciona? A autocorrelação, ela pega a média dessa série temporal inteira, como o primeiro passo, ela faz uma autocovariância para cada um dos lags que você quer calcular. Então, se você quer calcular a série temporal com um lag de diferença, a gente vai calcular a autocovariância da própria série temporal com um lag de diferença. Vai ficar um pouco mais claro conforme a gente desenvolver aqui. Depois nós calculamos como terceiro passo a variância da série inteira, aqui desconsiderando os lags, e a gente simplesmente vai dividir a autocovariância pela variância da série, e ali a gente vai ter o valor da correlação para o lag em específico. Vamos desenvolver aqui, né, como eu falei. Vamos lá como passo 1, calcular a média da série. A nossa série y basicamente é um array, a gente pode pegar a média através do y.min. Vamos chamar aqui de média da série. E vamos deixar ela printada aqui. Beleza. O passo 2 seria calcular a autocovariância para o lag 1, por exemplo. O gráfico de autocorrelação começa no lag 0, que vai ter 100% de correlação, e vai descendo ali para a direita. Lag 1, lag 2, lag 3 e assim por diante. O lag 1 nada mais é do que a covariância entre o y sem a sua última informação. Então, por exemplo, esse é o y inteiro. Se eu quero o y sem a sua última informação, eu vou pegar o y menos o seu último parâmetro. Você pode ver que o 28 ele vai sumir daqui, certo? Eu vou calcular essa covariância desta série temporal, sem o último valor, com a covariância da série temporal sem o primeiro valor, que é basicamente isso daqui. Então, nessa série temporal, a gente tem a partir do segundo indicador até o final, e nessa série temporal a gente tem a partir do primeiro indicador até o penúltimo indicador, que é esse 30 aqui. Então, a gente tem um lag no fim e também a gente tem um lag no começo, e a gente precisa calcular a autocovariância para isso. Então, é basicamente cada indicador deste aqui menos a média vezes cada indicador desse aqui, menos a média também. Depois a gente vai somar esse valor, é basicamente um dot product, para quem entende de matriz, e vai dividir por n. Assim a gente chega na autocovariância, isso quando o lag é 1. Então, vamos fazer aqui? Vamos usar o y, vamos pegar daqui, né? A gente já tem esse valor, menos a média, certo? Então, vamos isolá-los.
vezes o lag sem o primeiro indicador, menos a própria média. Pegar essa média aqui, né? Beleza. E vamos dividir isso aqui por n depois que nós somarmos. Então, vai ser a somatória aqui, depois a gente divide por n, e assim a gente vai ter o valor da sua covariância. Então, covariância do lag. Então, beleza. Fizemos a somatória do produto, dividimos por n, n lembrando que é o total da série temporal, né? São 12 pontos de observação, e ali a gente tem a covariância do lag. Como próximo passo aqui, a gente precisa calcular a variância da série. A variância que a gente já conhece é cada observação menos a média de todas as observações ao quadrado dividido por toda a quantidade de observações. Então, praticamente é o y menos a média da série. Isso tudo ao quadrado, a gente só precisa priorizar essa conta aqui, né? Isso tudo em somatório, dividido por n. Então, basicamente, a gente chega no valor que é a variância da série. Perfeito? Então, o lag 1, que foi o caso que a gente calculou aqui, ele basicamente é a covariância do lag dividido pela variância da série. Quando a gente plota aqui, a gente tem, opa, teve um problema aqui, covariância do lag is not defined. Faltou definir a variável, né? Variância da série is not defined. Opa, tô só escrevendo, não tô confirmando. E lag 1. Esse 0,67 é a correlação que essa série temporal tem com a série temporal deslocada em um ponto. Se a gente quiser o lag 2, nós só precisaríamos ajustar esses pontos. A gente ajustaria o 1 aqui para 2. Vamos só salvar isso daqui. Vamos deixar aqui, esse é o lag 1. Opa. Não está vindo aqui, Ctrl C, Ctrl V. Boa, esse é o lag 1. E esse é o lag 2, que a gente vai descobrir agora. A gente ajusta ali para 2. Então, quando a gente ajusta para 2, a gente está tirando os dois últimos da série temporal principal. Vou deixar a série temporal principal aqui para ficar fácil visualizar. Então, a gente está pegando esses dados aqui. A gente está eliminando os dois primeiros, então 15 e 10 também foi embora. E a gente vai calcular a covariância entre essas duas séries temporais aqui. Basicamente, mantém-se, né? A variância da série vai se manter. A covariância do lag é o que foi calculado aqui. E quando a gente calcula o lag 2, vamos mudar aqui para lag 2, a gente tem 0,47. Então, a gente consegue colocar essas informações dentro de um looping e colocar o lag que for do nosso interesse, uma vez que a gente tem já a média da série definida. Então, vamos colocar isso dentro de um looping? Bom, agora que a gente já entendeu que a autocorrelação basicamente é a covariância dos lags, né, fazendo os cortes nas duas pontas, na ponta inicial e na ponta final, dividido pela variância da série inteira, basicamente a gente pode criar uma função e obter quantos lags nós nos interessarmos, ou quantos lags o tamanho da série temporal permitir. Então, basicamente, a gente pode definir uma função, vamos chamar ela de autocorrelação, ela vai receber a nossa série temporal, que no nosso caso é esse y aqui, e a quantidade de lag que nós vamos querer. Eu vou deixar padronizado em 5 aqui, mas a gente pode mexer conforme o nosso interesse. Vamos gerar um dicionário aqui, que vai receber as respectivas informações. Vamos receber o tamanho da série temporal, basicamente ts.shape0, mostrando esse resultado aqui. .shape, eu tenho a nossa estrutura, que é uma estrutura unidimensional, né, tem 12 informações. Eu pego 0 para obter esse número aqui, é o que vai acontecer aqui dentro com a série temporal que a gente imputar nessa função. Aqui a gente tem a média da série, que basicamente vai ser a série temporal .min, e a variância da série. A variância da série é o que nós calculamos anteriormente. Cada observação menos a média da série ao quadrado, tudo dividido por n, ou simplesmente utilizando o bom e velho NumPy, série temporal.var. Vocês vão ver que o resultado é o mesmo. Lembrando, a gente tem essa variância. Se eu pego y, que é a nossa série temporal, e coloco .var,
eu tenho absolutamente o mesmo resultado. Então a gente tem a variância da série, e agora sim, para cada número em um range que começa no 1, né, o leg 1 seria o primeiro, eu posso ter um leg 0, mas leg 0 sempre é igual a 1, então não compensa pra gente, e vai até o leg do nosso interesse mais 1. Por que mais 1? Se eu coloco 5 aqui, que é o nosso padrão, o nosso resultado ele vai trazer até o 4, por causa da função range, ela sempre traz até o nosso limite final, sem incluir o limite final, então a gente tem que colocar mais 1 para que esse limite ele seja incluído na função. Depois a gente traz novamente a nossa covariância do leg. A covariância do leg, como a gente viu anteriormente, é basicamente a nossa série temporal, menos o número final dessa série temporal, né, ou a quantidade de leg que a gente vai usar. Se a gente usa o leg 1, a gente vai excluir o último número. Se a gente usa o leg 2, a gente vai excluir os últimos 2 números, menos a média da série temporal, certo? Isso tudo aqui, basicamente isolado, vezes a nossa série temporal sem os primeiros números, né, dependendo do nosso leg, menos a sua própria média, e tudo isso daqui em somatório, que é o np.sum, dividido por n. E basicamente, como foi dito anteriormente, o resultado da autocorrelação, result autocorrelation, é igual à nossa covariância do leg dividido pela nossa variância da série que está fora do looping ali em cima. E o nosso dicionário, ele vai receber para cada um dos nossos legs, então isso aqui tem que ficar dinâmico, né? Para cada um dos nossos legs, ele vai receber o resultado da nossa autocorrelação. E basicamente só com isso, a gente já tem a correlação de uma série temporal ali em formato de array. Uma vez que a gente faz isso, a gente chama a nossa autocorrelação, que é a nossa função, a gente passa quanto de leg a gente quer, como o padrão é 5, vamos deixar leg igual a 5 também, nem precisaria colocar essa informação, e a nossa série temporal, que é essa aqui, em 5 legs, ela vai ter quase, faltou printar aqui o return. A gente quer retornar o nosso dicionário. Quando a gente printa isso daqui, a gente tem para leg 1, essa é a correlação, para leg 2, essa é a correlação, para leg 3, essa é a correlação. Então se trata de uma série temporal que o valor imediatamente anterior está bastante correlacionado com o valor seguinte. Isso é bem interessante, mas essa aqui foi só para fins didáticos. E uma forma de validar isso é com uma biblioteca já super famosa, que é a Stats Model. A Stats Model ela tem a opção de você plotar o gráfico de autocorrelação, também tem a autocorrelação parcial, que isso ficaria para um próximo vídeo, mas a gente tem a opção de trazer do Stats Model, se eu não me engano é dos gráficos, os gráficos de série temporais, a gente pode plotar tanto o PACF, que é o Partial Autocorrelation Function, quanto o ACF, que é isso daqui que nós fizemos. A gente já tem o Matplotlib, a gente pode plotar a função de autocorrelação para a nossa série temporal, que é o nosso y, utilizando como leg 5. Quando a gente vê o plot, a gente vê que a autocorrelação, quando é zero, o leg zero, que é a autocorrelação da série temporal com ela mesma, você vai ver que ela é de 100%. Aqui está em 67, aqui está em 47, aqui está em 26, aqui está em 5% e aqui tem negativo. Está exatamente igual ao contexto que nós chegamos acima. E se nós quisermos ver estes valores, a gente vai novamente lá na série temporal, TSA Stat Tools, Stat Tools, acho que é isso, Stat Tools de ferramenta. Import ACF. Basicamente, uma vez que nós fazemos esse import, agora nós podemos ACF dot, na verdade chamar a função do ACF, a gente passa a nossa série temporal, o número de legs que nós passamos e voa lá, ele printa ali um resultado que é praticamente igual ao resultado da função que nós criamos aqui. Então, basicamente, isso que é a autocorrelação, é assim como ela funciona, é assim que ela funciona debaixo dos panos, e em uma próxima abordagem a gente vai entrar no detalhe da autocorrelação parcial, porque isso é muito interessante para o estudo das séries temporais.